Você tem sonhos, luta por eles, ou já viu seus sonhos mais bonitos se perderem pela estrada da vida? Já viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo? Quem sabe você até mesmo já sepultou os seus sonhos e colocou na lápide de seus sonhos uma frase lapidar que resumiu sua vida. Aqui jaz os meus sonhos. Hoje eu quero encorajar você a trazer esses sonhos e colocá-los na presença de Deus. Hoje eu quero encorajar você a nunca desistir de seus sonhos. Porque Deus pode fazer o impossível. Deus pode reverter situações humanamente irremediáveis. Deus pode reverter os diagnósticos mais sombrios. Deus pode fazer do vale um manancial, da noite escura de choro, uma manhã radiosa de alegria e celebração. A história de Ana, registrada lá no primeiro livro de Samuel, retrata esta importante realidade. Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de conceber. Mas o sonho dessa mulher piedosa está sendo adiado. Seu ventre é estéril, é um deserto, não pode conceber. Ana enfrenta muitos desafios na vida, como a zombaria da sua rival, a incompreensão do sacerdote Eli e até mesmo o desencorajamento do seu marido. Mas Ana nunca abriu mão de ver o seu sonho realizado. Ela chorou diante de Deus. Ela orou fervorosamente na presença de Deus. Ela derramou sua alma na presença de Deus num choro amargo, pleiteando a sua causa. A despeito de tantas adversidades à sua volta, e a despeito das circunstâncias tão difíceis que ela mesma enfrentava, ela jamais recuou, jamais desistiu. O resultado é que Deus fez um milagre na sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu a sua oração. Ela foi curada. E ela, diz a Bíblia, que creu na promessa de Deus e o seu rosto voltou a brilhar. A fé suplantou as dificuldades. E ela desceu com seu marido para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Você pode ser como Ana. Você pode experimentar hoje ainda os grandes milagres de Deus, de uma cura, de uma situação irremediável na sua família, de um quadro sombrio e avassalador que atormenta a sua alma, de incompreensões à sua volta. Deus pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje. Não desista. Me permita contar-lhe minha própria experiência. A minha família morava num lugar muito pobre, no interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez. Naquela época, naquele local, não tinha carro, não tinha estradas, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, e transportado pela trilha 40 quilômetros, onde ficava o posto médico. A minha mãe caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Chamou o médico e ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. E a criança que está no seu ventre está em agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Porque se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, pensou diferente e tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele.
E naquele momento de profunda angústia e dor, a minha mãe fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer, além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu já tinha terminado os meus estudos, a 4ª série primária. Desde a minha infância eu tinha uma vontade muito grande de estudar, de aprender. E eu me dediquei a tudo que eu podia para ler o que eu podia ler. Na minha casa não tinha livros, mas tinha um dicionário velho. E com 10 anos de idade eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Pela bondade de Deus, quando eu estava terminando o meu curso primário, com 12 anos de idade, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. E ela, sabendo o meu sonho de estudar, me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado a lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa grande cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar num dos mais perigosos bairros da Grande Vitória. Foram muitas lutas. E recentemente, um dos últimos livros que escrevi, dediquei à minha professora tão querida, que teve a visão de investir na minha vida. Ela, com tantos filhos, com tantas dificuldades peculiares, ela ainda abriu as portas da sua casa para me acolher. E eu registro aqui a minha profunda gratidão a ela. Passei lutas, muitas lutas. Muitas vezes até mesmo algumas privações. Dificuldades enormes. Porém, eu tinha um sonho no coração. Eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político, era ser advogado. E eu, então, me preparei para isso. E eu, quando fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu estava cheio de sonhos. Eu estudava na época na Emater, do Ministério da Agricultura, e eu tinha sonho de terminar o 2º grau e fazer um vestibular e fazer advocacia e me tornar um advogado conhecido e um político de projeção. E então, certa feita, eu conversava com um presbítero amigo e contava para ele o meu projeto de vida. E disse para ele que quando eu terminasse a minha carreira como advogado e político, no final da minha jornada, eu entraria num seminário para me preparar no final da vida para dedicar o resto dos meus dias à pregação do Evangelho. Este homem, com a autoridade de Deus, pôs o dedo literalmente no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Você quer dar o resto para Deus? Deus quer você agora, na sua juventude, com o seu vigor, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E a partir daquele momento eu fiquei plenamente convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para minha mãe. Eu disse: mamãe, Deus mudou os meus planos. Deus mudou o meu sonho. Eu não vou ser mais advogado, eu não quero mais ser político, eu vou ser pastor. Eu quero ir para o seminário. E a minha mãe, sábia que era, com esse projeto de Deus que ela tinha na minha vida, ela nunca me contou esse plano, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para o seminário. Ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E quando eu liguei para ela, disse: mamãe, Deus está me chamando para o ministério. Ela me disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. Em 1978, eu entrei no Seminário Presbiteriano de Campinas, em São Paulo. Eu terminei o meu curso em 1981. Eu sou pastor há 42 anos. E a maior alegria do meu coração é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Eu entendo que não há maior privilégio no mundo do que ser pastor e pregador do Evangelho.
Mas, antes da minha mãe partir para o Senhor, era uma mulher analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Ela amava a Deus, amava a palavra de Deus, mas não sabia ler. E um dia, chorando, saiu para o quintal e tropeçou numa cartilha suja, velha, rasgada, e disse: meu Deus, o Senhor já fez um milagre na minha vida, o Senhor podia fazer outro. Me ensine a ler. Eu amo a tua palavra, mas nem sempre tem alguém para ler a tua palavra para mim. E ela aprendeu a ler naquela cartilha sozinha e lia fluentemente a sua Bíblia. Mas ela me chamou à sua casa para me dizer algo que marcou minha história, marcou minha vida. Ela me disse: meu filho, durante todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus levantasse você, que Deus usasse poderosamente a sua vida para pregar a palavra. E eu chorei muito com ela naquele dia. Foi o dia da minha despedida. Eu não mais a vi não ser no leito de enfermidade, já nas vésperas de partir para o Senhor. E eu chorei muito e disse: mamãe, a senhora me ensina as lições mais importantes da minha vida. A senhora me ensina que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora me ensina que o mais importante não são os meus sonhos e são os meus projetos, mas o plano de Deus na minha vida. E hoje eu quero encorajar a você, se você tem sonhos, e deve tê-los, mas se esses sonhos não são o plano de Deus para a sua vida, desista dos seus sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Eu quero encorajar você a confiar em Deus. Mormente nesse momento em que o Brasil discute para lá, para cá, esta questão da interrupção da gravidez, por uma gravidez problemática ou às vezes traumática, e talvez nós hoje pudéssemos refletir a importância da vida. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, que foi aconselhada a me sacrificar. Se ela o fizesse, ela estava debaixo de orientação médica. A vida dela corria risco, e risco fatal. Mas ela resolveu investir a vida dela na minha. Porque se ela não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui para conversar com você. Eu quero encorajar você, mãe, não desista de seus filhos, nem no ventre, nem depois que eles nascerem. Seus filhos são preciosos para Deus, são a herança de Deus. Quem sabe o filho que está no seu ventre vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus, vai ser um instrumento que Deus vai levantar na nossa geração para ser alguém que vai ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Portanto, não desista jamais de ver o milagre de Deus na sua vida. Mas o que fazer quando esses sonhos parecem que não se cumprem? Você passa por vales, passa por momentos amargos e difíceis e os sonhos não se cumprem. O que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é continuar crendo. Não desista. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Insista um pouco mais. Não jogue a toalha. Não retroceda. Não estarilhe as armas. Creia e você verá a glória de Deus. Quantas pessoas que desistem cedo demais. Quantas pessoas que jogam a toalha cedo demais. Quantas pessoas que estão no portal da terra prometida e morrem no deserto. Porque desistem. Eu quero encorajar você, não desista não. Prossiga. Creia. Deus é fiel. Deus pode fazer coisas magníficas, extraordinárias na sua vida. A segunda coisa que eu quero encorajar você precisa se apropriar das promessas de Deus. Quando o profeta Eli disse para Ana: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus. Essa palavra Ana hospedou no seu coração e essa palavra trouxe cura para ela. Ana experimentou duas curas distintas. A primeira delas, a cura emocional. Quando ela creu na promessa de Deus, ela parou de chorar. O brilho voltou ao seu rosto. A glória de Deus, a Shekinah de Deus inundou a sua face. O sorriso brotou nos seus lábios. A fé iluminou em seu coração. É preciso apropriarmos-nos das promessas da palavra de Deus, porque Deus é o avalista da sua palavra.
Promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Então, leia a Bíblia, medite nas promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Então confie em Deus e persevere um pouco mais, caminhe um pouco mais, creia e você verá as maravilhas divinas na sua vida. Mas a terceira coisa que Ana nos ensina é que diante dos sonhos que ainda não se cumpriram e não se realizaram, você precisa continuar caminhando, voltando às trincheiras da luta. Ana queria ser mãe, mas ela vivia talvez nos quartos escuros, chorando, com o rosto banhado de lágrimas, ultrajada, humilhada dentro de casa e fora de casa. Mas houve um momento em que ela creu, e ela se apropriou da promessa. E ela saiu dos quartos escuros, e ela voltou para sua casa, e ela coabitou com seu marido, e ela concebeu, e ela deu à luz a um filho. E ela consagrou esse filho para Deus mesmo antes dele ser concebido. E ela cumpriu o seu voto e devolveu o seu filho para o Senhor. E este menino, profeta Samuel, foi o grande instrumento de Deus na sua nação, como intercessor, como profeta, como sacerdote, como juiz. Eu quero dizer para você que é hora de sair dos quartos escuros. É hora de sair do desânimo. É hora de sair da murmuração. É hora de você crer que Deus faz e que Deus pode, que Deus quer. E então você verá as maravilhas divinas. Você deve começar o seu dia animado. Animado. É isso mesmo. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Levante a sua cabeça. As dores do passado, Deus pode curá-las, Deus pode perdoar as suas transgressões, Deus pode fazer tudo novo na sua vida e recomeçar uma nova história na sua história. Então recomece, então se levante. Este é o dia da grande vitória de Deus na sua vida. Como disse um autor muito conhecido, Og Mandino, para você começar o seu dia animado, talvez você pudesse pegar o jornal, o melhor jornal da sua cidade, abrir o seu jornal, logo cedo, antes do café, e começar a leitura, mas não nas páginas políticas, não nas páginas econômicas, não nas páginas policiais, não nas páginas esportivas. Talvez essas notícias vão deixar você mais triste ainda. Comece a leitura lá na página do obituário, exatamente na lista das pessoas que morreram. E você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que todas as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Então, não desista de seus sonhos. Não desista de ver um milagre de Deus na sua história, na sua vida, na sua família. Talvez hoje você esteja cruzando os vales mais escuros. Talvez hoje você esteja pisando em estradas juncadas de espinhos. Talvez hoje você esteja navegando por mares revoltos. Talvez hoje você esteja acuado por crises medonhas de saúde, ou financeira, ou familiar. Talvez hoje o cenário é contrário às expectativas de sonhos realizados. Mas entenda uma coisa, Deus está acima dos seus problemas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele pode sanar os seus problemas. Ele pode vir ao seu encontro nas tempestades da vida, caminhando sobre o mar, mostrando que as ondas revoltas estão debaixo dos seus pés. Então creia, não desanime, não retroceda, não jogue a toalha, não desista. Não desista da vida. Não desista dos projetos de Deus na sua história. E eu estou certo de que você verá as maravilhas divinas. Você verá que o vale mais escuro vai se tornar num manancial. Que as noites mais doídas de choro de manhã vai voltar a alegria. Você vai ver que nas tempestades mais borrascosas o sol vai voltar a brilhar. Você vai perceber que nas horas de desânimo, talvez de entrega dos pontos, Deus vai injetar ânimo e força em seu coração. E você vai se levantar na força do Todo-Poderoso para sair vencendo, para ser um vencedor, para conquistar as mais consagradoras vitórias na sua vida. Eu estimo que Deus abençoe você. Eu estimo que Deus fortaleça você.
Eu estimo que Deus levante você. Eu estimo que Deus faça um milagre extraordinário na sua vida, porque é tempo de lutar, é tempo de vencer. É tempo de nutrir não sonhos e devaneios humanos, mas nutrir no coração a expectativa do grande projeto de Deus na sua vida, porque os planos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais elevados e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Meu abraço, que Deus conduza você em triunfo. 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 Pois é, agora chegou a hora dos bebês reborns. E aí, o que você está achando disso? Agora tem algumas mães, alguns pais que estão adotando os bebês de plástico, de silicone. Está gerando uma confusão, hein? Não vai embora não, que eu vou tratar desse assunto daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Pois é, nós estamos aí nessa fase em que a gente não sabe até onde o ser humano é capaz de ir e se ele consegue parar. Se não bastasse a questão dos pets, onde muitas famílias preferiram os animais de estimação a uma criança de verdade, agora muitas mães, muitos pais, muitas pessoas estão substituindo os filhos por bebês de plástico, por bebês de silicone. E parece-nos que é uma febre. E tem muitas pessoas que estão adotando esses bebês ou comprando esses bebês que não são baratos e até querendo furar fila de hospital e requerendo atendimento médico a esses bebês de silicone como se de gente fosse. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, mas isso não é novo não. Essa questão dos bebês de silicone com pele parecendo pele humana, com olhos, com cílios, com cabelos, com temperatura, com tamanho, com peso semelhante ao peso de um bebê de verdade, isso já foi lá da década de 90, 1990, é que começa esse negócio aí nos Estados Unidos. A Stephanie Sullivan e a Debbie Henshaw foram quem começaram isso aí, e agora virou febre, agora está na onda, agora está na moda. E é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, é que, quanto arte, nenhum problema se a pessoa resolve comprar uma boneca ou um boneco mais requintado, mais semelhante a um bebê de verdade. Quanto à arte, não tenho aqui nenhuma palavra crítica a oferecer. O ser humano tem direito de fazer arte, outros de comprarem arte, outros de usarem a arte. Isso aí é questão de consciência de cada um. Porém, parece-nos que as pessoas estão fugindo daquilo que é a naturalidade, da normalidade, da racionalidade, onde algumas pessoas estão rejeitando a ideia de ter filhos, substituindo-os por um bebê de plástico, de silicone, como se transferisse para aquele boneco sentimentos maternais, paternais. Há casos onde esses chamados bebês reborn são esquecidos dentro do carro e gera problema, inclusive, com a segurança pública, porque quem passa pensa que é uma criança de verdade e aciona a justiça, aciona o policial que chega desesperado para salvar aquela criança, quando vai ver, não é uma criança, é um boneco. Outras pessoas beiram quase a insanidade quando requerem tratamento médico, levam para o médico, querem furar fila, querem atendimento preferencial no carrinho, no colo, e quando vai ver não é uma criança, é um boneco. Nós já temos autoridades políticas no Brasil que já declarou o seguinte: no seu município, na sua cidade,
Se uma mãe tentar furar fila com um bebê de plástico no braço, querendo atendimento para esse boneco de plástico como se gente fosse, é necessário internar essa mãe ou esse pai ou essa pessoa, porque ela não está bem da cabeça. Isso é um fato, né? Tratar boneco como gente é uma coisa que beira a insanidade. Bom, mas tem um outro problema. Num mundo onde tantas crianças estão sendo enjeitadas pelos pais, numa sociedade onde tem uma lista enorme de crianças, de bebês esperando uma adoção, num mundo onde há crianças no Brasil, na África, em outros lugares, passando fome, precisando de socorro, de ajuda, de adoção, para que não morram de inanição, para que tenham oportunidades mínimas e básicas de sobrevivência. A nossa geração está investindo dinheiro, e não pequeno, nesses bonecos de silicone, deixando à míngua crianças de verdade que poderiam ser assistidas, alimentadas, nutridas, educadas, oferecendo a elas uma vida de dignidade. Então, é de fato uma sociedade de ponta cabeça, pelo avesso, que está perdendo a sua humanidade, a sua sensibilidade humana. Nós estamos nos tornando coisas, ou seres sem amor próprio, sem amor natural. Muito recentemente, você bem sabe disso, que em muitos lugares famílias desistiram de ter filhos para ter um cachorrinho, para ter um gato, para ter um pet. E nós não temos nada contra os animais. Aliás, quem tem animal precisa cuidar bem, até a Bíblia diz isso. Porém, substituir um ser humano por um pet, eu quero lhe dizer que o pet, por mais carinhoso que seja, ele não consegue ter com você a relação do ponto de vista pleno, moral. Então, é hora da gente repensar para onde está indo a sociedade. Já tão marcada por tantas coisas tristes, como guerras, como violência, como maldade, como corrupção. Nós ainda estamos vivendo agora mais uma fase desse deslumbramento pelo mundo desnatural e esse entorpecimento pelo mundo natural. Então, nós não podemos jamais apoiar esta tendência, esta febre, esta corrida desenfreada de muitos na busca de um bebê reborn, de um bebê de plástico, de um bebê de silicone, e tratando como se gente fosse. Repudiamos essa prática, entendemos que ela não é fruto de uma racionalidade humana, de uma sensibilidade à natureza humana. Se essa prática não está de acordo com as Escrituras, é preciso também dizer que muitos estão fazendo isso por questão de arte, colecionando bonecos de silicone, isso aí é um problema de cada um. Outros, talvez precisando de uma terapia, estão transferindo seus sentimentos para esses bonecos de silicone. Outros estão fazendo disso um entretenimento ou um hobby, mas na hora em que tantos estão buscando apenas um entretenimento ou um hobby, ou uma transferência de sentimento para um boneco de silicone, tem muita gente de carne e osso, precisando de um braço, precisando de um cuidado, precisando do pão de cada dia, precisando de um teto, precisando de uma ajuda, precisando de uma assistência, precisando de uma adoção. Qual é o papel de um pai e de uma mãe no que tange a seus filhos? Não filhos irreais, não filhos onde você compra numa loja, mas filhos gerados à imagem e semelhança de Deus. Filhos que têm uma carga genética. Filhos que
foram colocados neste mundo muitas vezes sem reflexão, por falta de responsabilidade paterna ou paternidade responsável. O que podemos fazer? O que a Bíblia nos ensina? Bom, eu queria então, com esta introdução, levar você à reflexão do que está em Efésios capítulo 6, versículo 4. O apóstolo Paulo, numa época do Pater Potestas no Império Romano, onde o pai tinha pleno e total direito sobre os filhos e onde os filhos não tinham direito nenhum, diferente da nossa sociedade, onde as crianças, graças a Deus, possuem normas, leis, princípios para cuidar delas, para respeitar a dignidade delas, para que os pais não extrapolem, não excedam no exercício da sua autoridade sobre os filhos. Paulo regulamenta este assunto em Efésios 6,4 e eu peço a sua vênia para ler o texto. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É curioso que, se no versículo 1 diz que filhos, obedeci a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, pais aqui é uma referência a pai e mãe. Tanto o pai quanto a mãe merecem dos filhos respeito. Os filhos precisam obedecer e honrar os pais. Vale destacar que honrar é mais do que obedecer. Há filhos que obedecem pai e mãe, mas não honram pai e mãe. Obedecem por medo, obedecem por medo de retaliação. Honrar é você dar primazia, é reconhecer o valor, é apreciar, valorizar, estimar, amar, respeitar, oferecer uma obediência não servil, mas espontânea, amorosa, responsável. Porém, no verso 4, quando ele diz, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, a palavra pais aqui está se referindo a pais homens. Isso porque, à luz da palavra de Deus, cabe ao homem a liderança do seu lar. Cabe ao homem, ao marido, ao pai, a responsabilidade de educar os filhos. E aqui tem um ponto importante, porque muitos homens hoje têm se abdicado da sua responsabilidade, têm se omitido de seu papel, têm transferido a formação dos filhos à esposa, à mãe, sobrecarregando-a. E de certa forma isso tem gerado na sociedade, sobretudo ocidental, uma imagem apagada masculina na mente dos filhos, uma super imagem da figura feminina da mãe na mente dos filhos, e os desdobramentos disso podem não ser saudáveis. Então Deus está cobrando do homem, do marido, do pai, a responsabilidade de assumir o seu papel na educação dos filhos. E o primeiro ponto que Paulo menciona é o aspecto negativo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Porque o fato de você ser pai, o fato de você ter nas suas mãos o ônus da formação, da educação de seus filhos, não lhe dá o direito de tratá-los de qualquer forma, com agressão, com violência, com palavras duras, com gestos grotescos. Agora a pergunta é, como é que um pai pode provocar os filhos à ira? Primeiro, quando esse pai não é consistente, ou seja, requer do filho algo que ele não vive. Cobra do filho um comportamento que ele não tem.
quando ensina o filho a ser honesto, mas o filho o colhe na desonestidade. Quando o pai tem um discurso e uma outra prática. Isso entristece e aborrece os filhos. Segundo, quando um pai provoca um filho à ira, é quando o pai também não tem consistência no ensino. No mesmo dia que ele elogia o filho por uma prática, no outro dia ele disciplina o filho pela mesma prática. O filho não sabe com clareza quais são os critérios, quais são as regras, quais são as normas. Os filhos precisam de limites. Os filhos precisam saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Cabe ao pai deixar isso claro para os filhos. Terceiro, quando um pai provoca o filho à ira, é quando o pai compara um filho com outro. Quando os filhos, embora nascidos do mesmo ventre, tendo a mesma carga genética, recebendo a mesma instrução, eles são diferentes uns dos outros. Para um filho você basta olhar, ele já entendeu. Para o outro você fala e ele parece não estar entendendo. Cada filho tem sua peculiaridade, tem sua capacidade, portanto, os pais podem cobrar dos filhos o mesmo empenho, mas não pode cobrar deles o mesmo desempenho. De repente, um estudou 10 horas para uma prova e tira 7, o outro não estudou nem meia hora e tirou 10. Então, querer comparar um filho com o outro, isso gera emulação, ciúmes, mágoas. Ainda, quando é que um pai provoca os filhos à ira? Quando ele tem preferência de um filho em detrimento ao outro. Quando o presente para o filho A é mais caro do que o presente para o filho B. Quando o pai deixa claro para os filhos que este aqui é o filho predileto. Isso provoca o quê? Provoca mágoas, provoca divisão, provoca intriga, provoca ódio, provoca vingança, provoca uma celeuma, uma guerra civil dentro de casa. Então, o primeiro conselho que Paulo dá para os pais é esse: não extrapole a sua função de pai, o seu papel, o seu ministério de pai. Você não pode provocar seus filhos à ira. Lá em Colossenses 3:21, nessa mesma toada, Paulo vai dizer outra coisa interessante para os pais. Eu vou ler para você, olha que interessante o que ele vai dizer aqui. 3:21, ele vai dizer assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem filho desanimado. Tem filho que quer sair de casa na primeira oportunidade porque não aguenta a pressão dentro de casa, o ambiente pesado dentro de casa. Porque tudo que os pais fazem é para irritar os filhos. Então, Paulo está orientando aqui que criar filhos não é brincadeira. É por isso que tem muitos que abdicam do seu ministério paternal e preferem adotar um boneco de silicone. Porque o boneco de silicone não vai reclamar, não vai murmurar, não vai precisar de ajuda, não vai precisar de conselho, não vai precisar de disciplina, não vai precisar de limite. Se você botar ele aqui, ele fica aqui. Se você botar ele lá, ele fica lá. Se você vestir a roupa tal, ele vai ficar com a roupa tal. Não precisa comprar fraldas, não precisa de nada disso. Agora, é um alto privilégio você exercer a mais nobre das funções e talvez a mais árdua, que é a missão da paternidade. Agora Paulo vai tratar do aspecto positivo quando diz assim: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A ideia de criar é a ideia de formar, de nutrir. Agora me permita dizer isso. Muitas vezes você tem notado que o Estado tem procurado sequestrar esta missão inalienável, intransferível
da família. A educação dos filhos acontece em casa. A formação moral, espiritual dos filhos acontece em casa. A fé é transferida para os filhos em casa. Erram os pais que entregam seus filhos à escola, ou à babá eletrônica, ou a terceiros para educá-los. Cabe ao pai, cabe à família esse papel sacrossanto de criar os filhos, de educá-los, de formá-los, de forjá-los, de estabelecer princípios. Agora note, como é que um pai e uma mãe vão fazer isso se eles mesmos estão perdidos? Como é que um pai, uma mãe tem condições de educar uma criança se estão adotando ou comprando a peso de ouro bonecos de silicone? Substituindo filhos de verdade por filhos fake news. Mas Paulo prossegue e diz assim: criai-os na disciplina. A palavra disciplina traz a ideia de limites, de regras claras. Os filhos precisam saber, isso pode, isso não pode. Os pais precisam saber com quem os filhos andam, aonde eles vão, o que estão fazendo, com quem estão andando, a que horas chegam. Os pais precisam dedicar tempo para conversar com os filhos, para orientar os filhos. Em havendo transgressão desses princípios que precisam ser claros dentro de casa, os filhos precisam receber sanções. Porque se não aprende em casa, vai ter que aprender de forma dura e dolorosa na rua. A disciplina não é um ato de crueldade, é um ato de amor, responsável de amor. Agora veja, o pai disciplina seu filho. Você não pode pegar uma criança na rua que está fazendo peraltice ou coisa errada e querer educá-la. Não, o compromisso seu é com seu filho, com seus filhos. Criai-os na disciplina. De tal maneira que, se um pai não disciplina os filhos, ele pode até estar dizendo: não, eu gosto tanto do meu filho que eu nunca vou discipliná-lo. Isso é uma tragédia. Quem ama a disciplina, talvez você já ouviu falar, ou até já leu, ou até viu o filme Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um livro que virou filme. Isso lá na década de 80. Uma moça que foi criada com rigor pelos seus pais, que tinha balizas seguras entre certo e errado, pensou assim: quando eu tiver uma filha, eu não vou colocar regras, eu não vou colocar balizas, eu não vou colocar limites, eu vou deixar que a minha filha faça o que ela entenda, que faça suas escolhas sem qualquer censura da minha parte. E ela teve uma filha. E assim ela agiu. E essa menina com 13 anos já estava drogada e prostituída, vendendo o seu corpo para comprar drogas. E essa mãe com lágrimas diz: pensando oferecer à minha filha liberdade, eu empurrei a minha filha para a destruição. Filhos precisam de limites e de disciplina. Mas o texto prossegue e diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação, de onde vem noutesia, é a conversa, é o diálogo, é o confronto verbal, olho no olho, se assenta ao redor da mesa, põe os pratos na mesa, põe o assunto na mesa, discute o assunto, trata do assunto, resolve o assunto, no confronto verbal. Há muitos pais que gritam com os filhos, mas não dialogam. Há muitos pais que guardam silêncio quando precisavam falar e falam quando precisavam guardar silêncio. Essa conversa é fundamental, nós somos um ser racional, então é preciso falar.
falar com tato, falar com amor, falar com firmeza. É preciso temperar firmeza com doçura. É preciso elogiar na hora certa, é preciso corrigir na hora certa. Porque há pais que estragam os filhos ou sempre criticando ou sempre elogiando. Criticar demais vai gerar um filho revoltado, elogiar no excesso vai gerar filhos mimados, despreparados para a vida. Então, eu estou trazendo essa breve reflexão para nós entendermos que, em vez de nós corrermos para substituirmos filhos por pets, em vez de nós corrermos e substituirmos filhos por bonecos de silicone, reborns, em vez de nós entrarmos nesta onda perigosa da despersonificação humana, está na hora de nós voltarmos aos princípios e entendermos que a maternidade, a paternidade é um alto privilégio e uma imensa responsabilidade. Privilégio porque um boneco de silicone não vai mudar nada. Não vai melhorar a família, não vai melhorar a sociedade. Aliás, Erdem, ele é caro e ele é inútil. Mas os filhos dão trabalho. Mas você forma uma geração que vai impactar uma família, que vai impactar uma cidade, que vai impactar uma nação. Quem sabe você, pai, você, mãe, que está me assistindo agora, não esteja exatamente nesse momento educando aquele menino que vai se tornar um grande líder da nação. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele grande cientista que vai trazer descobertas para melhorar a condição da vida do ser humano. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele que vai ser um missionário transcultural que vai levar a mensagem da esperança da salvação em Cristo para as nações. Quem sabe você não está educando dentro da sua casa aquele que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar milhares, milhões de pessoas a ter uma vida mais digna. Vamos valorizar a família. Vamos valorizar os filhos. Vamos valorizar a educação dos filhos. É penosa? É. Dá trabalho? Dá. Exige empenho, abnegação, sacrifício, investimento, tudo isso, mas vale a pena. Vale a pena. Então, que Deus nos dê discernimento. Que Deus nos dê coerência. Que a nossa geração não fique completamente divorciada da racionalidade humana, a ponto de pagar caro num boneco de silicone, tratando como se gente fosse. Mães que, inclusive, ficam desesperadas levando esses bonecos de silicone para o médico, requerendo até mesmo furar a fila para atendimento prioritário. Não, nós não podemos concordar com esta postura subhumana que não tem qualquer amparo na racionalidade humana, na sensibilidade humana. Se você quer cuidar de um bebê, tem tantos precisando de ajuda. Se você quer investir numa criança, tem tantos mundo afora que precisa de uma ajuda sua para ter pão na mesa, teto, cama para dormir, formação, para que não sejam inocentes úteis nas mãos dos espertalhões deste mundo, mas sejam transformadores da sociedade. Fica aqui este alerta, fica aqui esta pontuação nossa para uma geração que está irracionalmente procurando bebês reborns, quando nós temos bebês de carne e osso precisando de cuidado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe os pais, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe as nações do mundo. Muito obrigado.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 26 ao verso 30. E lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo essa exposição com a sua Bíblia aberta. Os estudiosos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Eu penso que eles têm razão. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então o capítulo 8 é o pico do Everest, é o pináculo, o ponto mais elevado. E Paulo, no texto mencionado, 26 a 30, diz assim, eu estou seguindo a versão ARA, revista atualizada, e diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Me permita fazer uma declaração ousada. Diria até contundente. Nem todas as pessoas que planejam vencer na vida, vencem na vida. Isso não é uma hipótese, isso é um fato. E eu queria ilustrar esse fato incontroverso com a saga esportiva brasileira. E convidar vocês a retornarmos ao ano de 1950. Naquele tempo, o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. E a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar essa expectativa, o Brasil abre o campeonato no Maracanã, Rio de Janeiro, construído para aquela finalidade. E goleou o México por 4-0. Veio para São Paulo e empatou com a Suíça por 2-2. Em seguida, ganhou da então Iugoslávia por 2-0, classificando-se para a fase seguinte. E a partir daí, o Brasil se transforma num fenômeno mundial. Porque ele vai para outra fase e goleou a Suécia por 7-1. Resultado que o Brasil não consegue esquecer de outras formas. Foi para a semifinal e ganhou da poderosa Espanha por 6-1. E então, no dia 16 de julho, no Maracanã, com 198 mil torcedores, o Brasil entra em campo com o Uruguai, dependendo apenas de um empate para ser campeão do mundo. No Brasil inteiro se celebrava a vitória. As bandeiras eram desfraldadas. O hino nacional era cantado com um senso de orgulho. E o Brasil entrou em campo e fez 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas o segundo tempo começa, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era o campeão do mundo. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. Maracanã cobriu-se de silêncio
a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer, entretanto, para você nesta noite, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não entramos em campo para saber se vamos ganhar ou perder. A nossa vitória já foi conquistada na cruz. E se você segue a Jesus, o Senhor, o vencedor invicto de todas as batalhas, você já é vencedor. No texto lido, o apóstolo Paulo vai mostrar por que você é vencedor. E qual é o projeto de Deus para conduzir você à glória. E a primeira verdade que ele vai tratar é sobre a solidariedade de Deus, porque começa no verso 26 assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Primeira conclusão aqui: você não é vencedor porque você é forte. Você é vencedor apesar de você ser fraco. Eu gosto muito de ler e visito as livrarias, normalmente nos aeroportos, quase toda semana, para saber o que está saindo de novo. E vocês sabem que a maior abundância de literatura no Brasil e no mundo é do gênero de autoajuda. E livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que não estou sabendo ler esses livros. Mas os livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é capaz, você é um gigante. Há poder nas suas palavras. Basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas muito fracos. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que é maravilhoso é que, apesar das minhas fraquezas e das suas fraquezas, Deus não desiste de nós. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E essa palavra assistir, na língua grega, traz a ideia de carregar um fardo pesado que você não consegue carregar sozinho. Sem Jesus, você sucumbe. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: por que eu sei que eu sou fraco? Paulo dá uma dica: porque nós nem sabemos orar como convém. Eu sou tão fraco a esse ponto. Eu não sei nem o que é melhor para mim. Às vezes eu peço para Deus uma pedra, pensando que eu estou pedindo um pão. Às vezes eu peço para Deus uma cobra, pensando que estou pedindo um peixe. Às vezes eu peço para Deus um escorpião, pensando que eu estou pedindo um ovo. Às vezes eu peço para Deus que vai me matar, pensando que eu estou pedindo que vai me dar vida. Deus é tão bom com você e comigo, que Deus não nos dá sempre o que nós pedimos. Deus dá o que nós necessitamos. Deus dá o melhor. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me assiste em minha fraqueza. Mas ele vai adiante no verso 26 e trata agora da compaixão de Deus, quando diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Neste mesmo capítulo, lá no versículo 34, ele vai nos informar que dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos dois intercessores. O primeiro, o intercessor legal, jurídico, forense. O advogado, o justo, que intercede por nós à destra de Deus. Preste atenção nisso.
sempre que chega contra você no tribunal de Deus uma acusação, o seu advogado, Jesus Cristo, o justo, se levanta e diz: Pai, por esse pecado aí de que ele está sendo acusado, eu morri na cruz, eu verti meu sangue. Aquele que está em mim não deve mais nada. É por isso que, lá em 1 de João 1,9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se você já perguntou por que Deus é fiel e justo para perdoar. O justo não perdoa. O justo não perdoa. O justo aplica a lei e exerce a justiça. Por exemplo, imagine que você está numa festa com a sua família, com outras pessoas, chega um delinquente e ceifa a vida de alguém nessa festa, e esse alguém cuja vida foi ceifada é membro da sua família. A polícia chega, põe a mão no delinquente, bota ele na cadeia, ele vai a julgamento, a júri popular, 7-0 contra ele, 30 anos de cadeia. Eu pergunto a vocês, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão: pode ir para casa, está tudo bem com você? Pode ou não pode? Não pode. Qual o papel do juiz? Justo, aplicar a lei e exercer a justiça. Ora, se Deus é justo, como é que ele perdoa? Deveria estar escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e misericordioso para perdoar os pecados. Mas não está escrito isso. Deus é fiel e justo. Como assim? Como assim? A palavra se confessarmos lá no grego é homologel, de onde vem a nossa palavra portuguesa homologar. Quando você que já foi justificado peca contra Deus, porque você e eu continuamos pecadores, e você chega para Deus e concorda com Deus que você pecou, Deus, eu pequei. Aí diz a Bíblia que Jesus, o seu advogado, levanta diante do tribunal de Deus: por esse pecado, meu Pai, eu verti meu sangue na cruz. Deus que é justo e não pune o mesmo pecado duas vezes, porque já puniu no seu filho, ele perdoa você, que reconhece o seu pecado. Esse texto vai nos informar, portanto, que além desse intercessor legal, que você tem à destra de Deus Pai, você tem um segundo intercessor existencial, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. E de que maneira ele intercede por nós? De 3 maneiras. Primeiro, ele intercede por nós de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. Isso é uma palavra de intensidade. Da mesma maneira que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, ele é Deus. E como Deus que é, ele emprega todos os seus atributos dentro de você, por você, ao Deus que está sobre você, intercedendo por você. Segundo, a intercessão do Espírito Santo não é só intensa, não, ela é agônica. Porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu confesso, pastor Joel, pastor Luiz, que já li mais de algumas dezenas de comentários de Romanos. Eu nunca encontrei um autor que pudesse tornar isso mais claro. Porque pensem comigo, o que é um gemido? Um gemido é uma expressão intensa de sofrimento, de agonia. É quando você não consegue articular o que você está sentindo em palavras, então você geme. Agora, o Espírito Santo é Deus.
E como tal, ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece a língua dos anjos, ele conhece a língua dos homens, ele conhece a língua do céu, ele conhece a língua da terra. E quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer uma língua, nem no céu, nem na terra, e então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com essa agonia que o Espírito Santo está intercedendo em seu favor. Mas em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. Eu às vezes estou orando na contramão da vontade de Deus, mas o Espírito Santo nunca desperdiçou uma oração, uma intercessão por você, em você, o Deus está sobre você, porque toda a intercessão do Espírito está alinhada com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, em terceiro lugar, Deus está tão comprometido em levar você para a glória, que além da sua solidariedade e compaixão, agora ele apresenta a sua sabedoria no versículo 28. E como que começa o versículo 28? Sabemos. Esse é um termo técnico. Essa palavra sabemos vem de um termo da matemática. É um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Ele não diz nós sentimos, cogitamos, imaginamos, nós sabemos. E não é um saber apenas intelectual, é um saber empírico, é um saber prático, é um saber de experiência. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo é tão consolador quanto é desesperador. E quando você está passando por uma magrela, você diz, mas não é possível. Não é possível. Então vamos entender algumas coisas aqui. Vamos entender o que Paulo primeiramente não está dizendo. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Porque existia uma corrente aqui no Brasil e mundo afora, que passou a imagem que se você é crente, você está blindado. Se você é crente, você nunca vai ficar doente. Se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Se você é crente, bala perdida não pega em você. Você vai virar o pescoço assim, a bala passa. Se você é crente, você não vai passar por nenhuma prova ou vale da vida. Paulo não está dizendo isso. Ele é uma testemunha ocular disso. Ele foi perseguido lá em Damasco depois da sua conversão, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi escorraçado de Tessalônica, ele foi enxotado de Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, ele foi acusado em Cesareia, ele enfrentou um naufrágio para Roma, ele foi picado por uma cobra em Malta, ele chegou em Roma preso e algemado, mas ele diz assim, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o seu bem automaticamente. Como se fosse uma espécie de jogo de dados. Ou se você saísse de casa e lesse o horóscopo primeiro para saber se os astros estão a seu favor ou contra você. Não. As coisas não se encaixam por si mesmas.
O que ele está dizendo é que Deus está montando uma espécie de tapeçaria divina na sua vida, entrelaçando fios de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de prosperidade, diversidade, de alegria, de choro. Tem hora que você celebra, tem hora que você chora, tem hora que você entra, tem hora que você sai, tem hora que você diz bem-vindo, tem hora que você diz até logo. E ao completar essa obra de tapeçaria, e você olha que beleza, que obra extraordinária, que obra extraordinária. É Deus quem está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Terceiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Ele não está dizendo isso. A Bíblia diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, Deus está trabalhando as circunstâncias da sua vida para que tudo concorra para o seu bem. Talvez você diga assim: pastor, se isso é verdade, na minha vida não está funcionando. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. A minha vida está de ponta cabeça. Bom, se você não pode entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, e Ele tem o melhor para você, e Ele tem. Me permita ilustrar. Quando Albert Einstein, depois da sua famosa teoria da relatividade, veio à América, acompanhado da esposa, que também era uma intelectual, perguntaram para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: não. Eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode não compreender o que Deus está fazendo, mas você pode compreender Deus. Ele é bom. E Ele tem o melhor para você. Você e eu não enxergamos na curva. Você e eu não enxergamos no escuro. Mas Deus, que está lá no futuro, como está no seu eterno agora, sabe o que é melhor para você, está trabalhando isso na sua vida. Mamãe, você pode perguntar, mas que bem é esse então? Eu ser rico, famoso, conhecido, ter saúde? Que bem é esse? Do que Paulo está falando? Do que ele está tratando? E a resposta está meridianamente clara no versículo 29. Ele diz que Deus predestinou você para você ser parecido, ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Então, se você tem alguma dúvida de qual é o plano de Deus para a sua vida, está claro aqui. O grande plano de Deus para a sua vida não é você ser famoso, não é você ser rico, não é você ser importante, não é você ser aplaudido pela sociedade. Isso pode até vir a reboque, mas o grande projeto de Deus na sua vida é você ser uma pessoa parecida com Jesus. Deus não quer apenas levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. Como é que isso acontece? O versículo 30 responde. Os estudiosos da Bíblia, os comentaristas, chamam o versículo 30 de os elos da salvação. E ele começa dizendo que tudo começou não com você, não comigo, mas com Deus. Não fui eu que escolhi a Deus, foi Deus que me escolheu. Jesus disse isso: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Às vezes a gente usa algumas expressões comuns, mas tinha que rever. Por exemplo, quando eu encontrei a Cristo, a minha vida foi transformada. Não, você não encontrou a Cristo. Ele não estava perdido. Perdido estava você. Quando Jesus me encontrou, fica melhor. Eu quero dizer para você que Deus nos escolheu, não porque viu em nós, que cara legal.
Olha, eu vou escolhê-lo porque ele é fenomenal. Foi assim que aconteceu? Não, não foi. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que Deus nos amou quando nós éramos ímpios, fracos, pecadores e inimigos. E pôs o coração em nós. Ou seja, Deus não amou você, Deus não escolheu você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Sabe por quê? Para que você não batesse no peito e dizer, eu fui salvo porque eu sou bom, eu fui salvo porque eu tenho boas obras, eu fui salvo porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não vai ter espaço no céu para ninguém se gloriar. Toda a glória pertence ao Senhor, porque a sua salvação foi planejada por Ele, é executada por Ele e é consumada por Ele. Aí Paulo diz assim, e aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E você sabe que tem dois chamados. Tem um chamado externo e o chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos e o chamado dirigido ao coração. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que significa isso? Significa que quando você escuta o Evangelho, e isso aconteceu, penso eu, com todos nós, se não com a maioria de nós aqui nessa noite, sem que você entendesse, Deus foi lá na sua vida, tirou a venda dos seus olhos, e o diabo havia cegado o entendimento. Deus foi lá e arrancou o tampão dos seus ouvidos. Deus foi lá dentro de você e tirou o seu coração de pedra e deu para você um coração de carne. E de repente tudo fazia sentido. Eu estava lá em Vitória e eu tinha uma ovelha, cujo marido era um engenheiro da Petrobras, um homem muito culto, mas agnóstico. E dizia que se Deus existisse, ele não podia ser conhecido. Era muito filósofo. E ele zombava da sua esposa, porque ela era cristã. E um dia ele disse para ela assim, tentando dar uma cutucada, uma beliscada. Se o seu pastor tiver coragem de vir na minha casa discutir filosofia comigo, eu discuto filosofia com ele. Aí a mulher me falou. E eu, do topo da minha ignorância, disse, eu vou discutir filosofia com ele, pronto, resolvido o assunto, vou para lá. Meus irmãos, eu tive uma longa e infrutífera conversa com aquele homem de 3 horas. Quanto mais eu discutia filosofia com ele, pior ficava. Pior ficava. Eu usava todos os meus argumentos, buscava lá no fundo do baú, tudo que eu tinha lido sobre os filósofos, nada, resolvia nada. Aí Deus me deu uma cutucadinha. Você está no método errado, meu filho. Você tem o poder do evangelho na mão e está discutindo filosofia com esse cara? Você está no campo dele. Parei na hora. Comecei a falar da cruz. De Jesus, que veio ao mundo, que se encarnou, que andou entre nós, que foi para a cruz, que morreu pelos nossos pecados. O engenheiro começou a regalar os olhos. Daqui a pouquinho as lágrimas começaram a rolar. Daqui a pouquinho aquele homem estava de joelhos se rendendo a Jesus. Esse homem se transformou numa das pessoas mais doces da igreja. Ele tinha prazer de ir para a porta da igreja abraçar as pessoas que chegavam. O que Deus chama. Chama. Eu estava um dia no meu gabinete pastoral, e aí entra um senhor de 35 anos, mais ou menos, e disse, eu preciso falar com o senhor pode me atender agora? Eu falei, claro que eu posso. Ele me disse assim, isso era segunda-feira, eu estive aqui na igreja ontem, no domingo à noite, e eu, pastorzão, né, raiz, como diz o Joel, disse, o senhor é bem-vindo aqui, que bom que o senhor veio. Ele me disse assim, mas eu não vim participar do culto. Como é que é o negócio? Eu não vim participar do culto. Eu perguntei, mas o senhor veio fazer o quê então? Ele me respondeu, eu era um assaltante. Eu vim roubar um carro.
Os carros ficavam na frente do templo. E eu disse, mas o que aconteceu? O que houve? Ele me disse, enquanto eu estava olhando que carro eu levaria, eu escutei uma música que brotou do templo. E eu fui atraído irresistivelmente por essa música. E entrei do jeito que eu estava, com o revólver 38 na cintura. E quando eu entrei e ouvi o evangelho, aquilo entrou com uma bomba no meu coração. E eu saí daqui ontem chorando. Quando eu cheguei em casa, ontem a minha mulher me perguntou, alguém te machucou, alguém te feriu? Eu respondi para ela, não mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus mudou minha vida. Eu sou hoje uma nova criatura. Que Deus chama. Chama na rua, chama no hospital, chama no campo de futebol, chama no bar da esquina, chama em casa, chama dentro da igreja. E diz a Bíblia que a voz de Deus é poderosa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então prega essa palavra, porque ela é viva, ela é poderosa. Deus chama. Jesus diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o Senhor. Porque um dia nós ouvimos esta voz do bom pastor, que é o evangelho, e ele mesmo nos atraiu para ele com cordas de amor. Louvado seja o Senhor. E Paulo prossegue e diz assim, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Meus irmãos, para mim aqui está o coração da Bíblia. Aqui está o núcleo do cristianismo. O que é justificação? Que verdade é essa? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os pagãos, os judeus e os moralistas. Todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais, a Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. E mais, a Bíblia diz que todos pecaram e nós pecamos de diversas formas, e no dia do juízo, alguns quesitos farão parte do julgamento. Por exemplo, as nossas palavras. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você lembra de todas? Só para recordar a sua cabecinha boa. Já falou mal de alguém alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou uma piada sem graça, para não dizer indecente, e até você ficou com vergonha depois que contou, mas contou assim mesmo? Você não lembra mais dessas coisas, mas está tudo registrado nos anais do tribunal de Deus. Então, nesse quesito, palavras, todos condenados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Aquilo que seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, sua igreja não viu, seu pastor não viu, a justiça não viu. Aquilo que você fechou a porta do quarto, apagou a luz, Deus estava lá. Pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. Então, nesse quesito, obras condenadas. Mas a Bíblia diz que não vão ser julgados também pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. Eu não sei se vocês já pararam para olhar, que lá em Mateus 25, 31 a 46, na cena do juízo final, Jesus classifica todos os pecados com pecados de omissão. Estive com fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, estive doente e não me visitaste, estive forasteiro e não me abrigaste. E as pessoas vão perguntar, mas quando é que te vimos nessa situação? E Jesus vai responder, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Ou seja, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Nesse quesito, todos condenados.
Mas mais grave do que tudo, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do nosso coração. Vai julgar os nossos pensamentos. E eu pergunto a vocês, quem escapa? Vocês sabem que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Mas o tribunal de Deus tem. Sabe por quê? Porque Deus lê pensamento. Quando você vai para os 10 mandamentos, vocês se lembram lá que tem 9 mandamentos objetivos. Os 9 primeiros. Mas o 10º mandamento é subjetivo. Quando Paulo em Romanos 7 vai tratar da matéria, ele diz que foi o 10º mandamento que levou-o à consciência de que era pecador. Primeiro mandamento, não terás dos deuses. Segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia do Senhor para o santificar. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra pode acompanhar isso e legislar e julgar. O 10º mandamento, não cobiçarás. Bom, só Deus vê. Só Deus enxerga isso. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Só Deus enxerga. Nesse quesito, todos culpados. Os tribunais da terra, você às vezes vê e todo dia vê. Juízes sendo comprados, testemunhas sendo subornadas, inocentes saindo como culpados, culpados saindo como inocentes. Mas eu pergunto a vocês, quem vai poder molhar a mão do reto juiz? Dizer para Jesus, dá um jeitinho na minha causa aí, que eu vou dar uma verba boa para o Senhor. Impossível. Bom, mas talvez você esteja pensando assim, bom pastor, o senhor não estou gostando muito da direção que o senhor está levando, não. O senhor nem me conhece. Sou gente boa. sou até da Lagoinha de Atibaia. Sou gente boa. Eu não quero ofender você, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você é muito mais pecador do que você imagina. Então vamos entender melhor isso. Diz os entendidos que só na área do pensamento passam pela nossa cabecinha em torno de 10.000 pensamentos por dia. Tem dia que passa mais um pouco, passa não. Eu pergunto a vocês, quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o amigo mais próximo? Pense comigo. Imagine que Deus botasse nesse telão aqui, como aconteceu lá em Daniel capítulo 5, só os pecados de pensamento que você e eu cometemos a semana passada. Já seria suficiente para botar todo mundo aqui de cara no chão de vergonha. Mas agora eu vou dar uma melhorada no seu performance. Vamos imaginar que você seja a melhor pessoa e a mais virtuosa pessoa de Atibaia. Vamos imaginar que você durante um dia inteiro não pecou nenhuma vez por palavras, não pecou nenhuma vez por obras, não pecou nenhuma vez por omissão. E vamos imaginar que dos 10.000 pensamentos por dia, você teve 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos no dia. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, eu pergunto a você, no final de um mês, quantos pecados você vai ter? 90. Quem fez comum aí? E no final de um ano, 90 vezes 12. Só quem fez comum sabe de cabeça. 1.080. Vamos melhorar, vamos arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, eu fiz ontem 66 anos. Eu estaria hoje com 66.000 pecados. Agora imagine o seguinte, pastor Luiz. Um réu chega diante do tribunal sem ter chance de corrupção, hein?
com 60 mil violações da lei. Qual a condição desse réu? Super condenado. Super condenado. Bom, mas deixa eu dizer outra coisa para você. Você não precisa ter 66 mil pecados para você não poder entrar no céu. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Lá no céu não pode entrar nada contaminado. Vou dizer algo radical para você. Só gente perfeita entra no céu. Se entrar um defeito no céu, você não é céu mais. Nada contaminado entra lá. Aí você pode estar pensando assim, mas isso é injusto. Ué, mas não é possível aí. Eu faço mais coisa boa do que faço coisa ruim. Se botar na balança, o que é bom vai ganhar. Então deixa eu ilustrar para você entender um pouco melhor isso. Vamos imaginar que você vai chegar em casa hoje à noite, vai fazer um omelete para a família inteira. Vai pegar a maior frigideira que tem na casa, botar no fogo, vai pegar 10 ovos e vai fazer um grande omelete. E você quebrou os 9 primeiros ovos, a gema vermelhinha. A hora que você quebrou o 10º ovo, ele estava podre. Caiu lá no meio. E eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Todo. Mas só tinha um ovo estragado. Comprometeu o padrão. Você faz tudo certo. A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Sabe por quê? A lei não é ruim, não. A lei é boa, é santa, é justa. O problema é que a lei lida com gente muito ruim, como eu e você. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 7, diz o seguinte, ele não está tratando de casamento, ele está ilustrando sobre a lei. O marido, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, fica livre para casar com outro. Agora ele está falando de quê? Não está falando de casamento, está falando da lei. Então, quem é o marido? A lei. Quem é a mulher? Você e eu. Esse marido é tão bom, tão santo, tão perfeito, tão extraordinário, que ele nem morre. Só que a mulher que está casada com esse marido é atabalhoada, não agrada ele nunca, ela é problemática. Esses somos nós. Então, preste atenção aqui. Você está concluindo assim, bom pastor, se é desse jeito, então eu estou frito. E se você chegou a essa conclusão, parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. É dessa maneira, está frito mesmo. Sabe o que significa isso? É impossível você ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade. Impossível. Impossível. Mas eu tenho uma grande notícia para trazer para vocês nessa noite. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, Deus fez por você. Deus enviou Jesus, o seu Filho, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. A Bíblia chega a dizer que Deus lançou sobre o seu Filho na cruz a iniquidade de todos nós. A Bíblia chega a dizer que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia chega a dizer que ele morreu, não como um mártir, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Lá na cruz teve três transações. Primeira transação está lá em 2 Coríntios 5:19. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que significa isso? A palavra imputar é uma palavra técnica, que significa colocar na conta de.
quando Deus estava salvando você e a mim, Deus não pôs o seu pecado, Deus não pôs o meu pecado, Deus não pôs a sua dívida, Deus não pôs a minha dívida na minha conta. Qual o tamanho da minha dívida com Deus? Na parábola do credor incompassivo, Jesus usa a linguagem dos 10 mil talentos, que significa 350 mil quilos de ouro, que um trabalhador comum gastava 150 mil anos para conseguir. Em outras palavras, dívida impagável. O que é que Deus fez com a minha dívida? Não botou na minha conta. Mas botou na conta de quem então? Paulo responde: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Naquele momento que Jesus foi para a cruz, irmãos, não tinha beleza nele. O sol escondeu o rosto dele. O Pai o desamparou na cruz. Sabe por quê? O Pai fuzilou seu próprio filho na cruz, com a espada da lei. Porque naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Ele mesmo se fez maldição por nós. Ele morreu pelo nosso pecado. E sabe o que aconteceu quando ele morreu pelo nosso pecado? Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou e encravou na cruz e deu um brado: Tetelestai, está pago, está consumado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas em a terceira transação da cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Preste atenção nisso. Justificação é diferente e maior do que perdão. Me permite ilustrar. Perdão é um conceito negativo, enquanto justificação é um conceito positivo. Por exemplo, imagine que eu devesse ao banco R$1 milhão, eu estou falido, não tenho um centavo. Aí alguém vai lá no banco, deposita R$1 milhão em meu crédito, e a minha dívida é o quê? Quitada. Mas eu estava quebrado. Quebrado continuo, só não tem mais dívida. Isso é perdão. O que é justificação? Justificação é que não apenas a sua dívida está paga, você não deve mais nada, mas um crédito infinito da justiça de Jesus é depositada na sua conta. Justificação não acontece aqui dentro de você. Justificação é ato forense, jurídico. Acontece lá no tribunal de Deus. No momento que você creu no Senhor Jesus, Deus imputa em você, coloca na sua conta toda a justiça do seu filho. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito assim: não deve mais nada. E tem um crédito infinito aqui na sua conta. Toda a justiça de Cristo está aqui na sua conta. Você está justificado. E aí Paulo conclui assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Aí você diz: Paulo, onde você errou? Na gramática ou na teologia? Porque eu pergunto a vocês: estamos glorificados? Não. Preciso almoçar, preciso jantar, preciso fazer lanche, preciso tomar banho, às vezes precisa até ir no médico. Quando nós formos glorificados, nós teremos um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Não vou ficar mais velho, não vou ficar mais cansado, não vou ficar mais doente, não vou ter briga nem com o espelho, nem com a balança. A glorificação se dará quando Jesus voltar. Está no futuro. Mas Paulo coloca aí glorificação como verbo e coloca o verbo no pretérito perfeito, no passado, como um fato consumado. Por quê?
É porque se você creu no Senhor Jesus, nasceu de novo, na mente de Deus, no plano de Deus, você já está no céu. Sua salvação já está garantida. E garantida pelo próprio Deus. Que verdade bendita. Alguém diz, pastor, mas esse negócio é meio perigoso. Porque se o senhor fica falando que nós já estamos salvos, eu vou dar uma relaxada. Vou tomar água de coco no canudinho. Deixa comigo então, que eu vou aproveitar todas. Espera um pouquinho. Quem pensa assim nunca foi salvo. Quem pensa assim nunca experimentou a delícia da vida eterna. Deus não chamou você para ser salvo no pecado, mas para ser salvo do pecado. Se você é salvo mesmo, você anseia ser santo, como Deus é santo. Se você nasceu de novo mesmo, você tem deleite nele, prazer nele. E quer amá-lo, quer conhecê-lo, quer fruí-lo, quer anunciá-lo, quer adorá-lo. Ele é a razão da sua vida, ele é o prazer da sua alma, ele é o deleite do seu coração, ele é a sua alegria, ele é a sua paz, ele é a sua justiça, ele é a sua recompensa, e é nele que você vive, porque é na presença dele que tem plenitude e alegria. Agora, o que você ficasse em pé? Porque eu quero ler com você versos 31 a 39, onde Paulo faz 5 perguntas retóricas. E ele diz assim, se você está com a versão atualizada, eu não sei quantos tem versão atualizada aqui no auditório, se você está com a versão ARA, leia comigo, por gentileza. Vamos então juntos, só quem tem a versão ARA, para não confundir o som das palavras. Vamos lá, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.